Meus amados irmãos, bom dia. Com muita alegria e satisfação que nos encontramos mais uma vez neste canal do Lex, La Espírita Casa do Samaritano, para desenvolvermos e colaborarmos com esta atividade já tão válida aos nossos dias, às nossas manhãs, que é os comentários acerca do Evangelho, dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, por mim aí considerado um dos principais mananciais de luz, né? Um dos grandes manuais morais que a humanidade possa ter. Então, para iniciarmos a nossa atividade, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, divino amigo e irmão, aqui nos encontramos nestas horas que nos foi confiada para realizarmos o estudo do Evangelho por este canal. Que a tua luz nos envolva todos os nossos lares, os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos estar aí inspirados, ora na explanação, outros em captação de bons pensamentos, de reflexões íntimas, a nos estimular a tão quista reforma do ser. Que assim seja. Então, meus amigos, como vocês já podem ter percebido anteriormente na divulgação deste momento, nós aqui iremos retratar sobre o capítulo 5, item 11, Esquecimento do Passado. O capítulo 5 do Evangelho Espiritismo, que é aí se você observar, é o capítulo mais extenso do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele vai falar aí sobre os bem-aventurados dos aflitos, em que em 14 itens desse capítulo, Kardec vai tratar dos mais variados conteúdos, né? E aí, do 14 até o... do 14 até o 31, do 15 ao 31, os espíritos vão aí trazer algumas reflexões acerca disso. Esse esquecimento do passado, por ser o item 11, é uma reflexão do próprio Kardec, né, por estudos sérios que ele fez à época. E aqui nós iremos dissecar um pouco, refletir um pouco sobre esse assunto. Esquecimento do passado. Quando a gente fala em esquecimento do passado, a gente precisa, antes de adentrar o conteúdo propriamente dito, lembrarmos que ele trata aí de um dos princípios do Espiritismo, qual seja a reencarnação. Nós sabemos que o Espiritismo tem aí 5 princípios bem definidos, que é a existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências, né? Comunicabilidade dos espíritos e aí a imortalidade da alma. Reencarnação é um dos princípios do Espiritismo, basta ver a pluralidade das existências. Então, esquecimento do passado, não tem como a gente falar de esquecimento do passado se não trazer esse bojo da reencarnação. A reencarnação é como se fosse uma espécie de, por ser a pluralidade de existências, que a gente pode remir os nossos débitos, nossas dívidas, é uma espécie de uma página em branco de um caderno em que você vai aí escrever, em que você vai ter a oportunidade de reescrever as suas situações, né? As suas situações possivelmente grosseiras que você tenha se envolvido. Tá, mas para reescrever essa história é necessário lembrar do passado? Tem essa necessidade realmente de a gente saber o que a gente foi em vidas passadas e muitas das vezes tornar esse processo, esse querer,
esse esmiuçar. É necessário esmiuçar as existências anteriores para que eu possa realmente caminhar na atual existência. Então, a gente aí, alguns de nós, acaba que buscando, querendo a todo momento, às vezes de maneira obsessiva, saber o que a gente foi ou deixou de ser, as nossas faltas ou os nossos gozos, as nossas fortunas e os nossos prejuízos em vidas anteriores, como se fosse fato, como se fosse aí uma caixinha que iria me dizer o que eu devo fazer ou deixar de fazer na atual existência. E aí a gente tem que raciocinar. Como é que eu vou ter mérito na construção da minha nova edificação, ou pelo menos na oportunidade de uma nova edificação, se eu vou bisbilhotar fatos pretéritos? E aí o Evangelho é muito categórico. Aqui eu não vou ler todo o Evangelho, porque eu acho que fica uma coisa meio que, com todo respeito a quem faça, mas eu acho que fica muito monótono. Eu vou ler alguns trechos que eu considerei relevantes, mas eu tenho certeza que vocês fizeram essa leitura antes, se não fizeram antes, irão fazer depois, e essa leitura ela vai também despertar em você esses mesmos pontos ou outros pontos. E aí eu destaco aqui logo no primeiro parágrafo. Com efeito, essa lembrança traria inconvenientes muito graves. Traria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos exageradamente, ou então exaltar nosso orgulho, e por isso mesmo ser um entrave ao nosso livre-arbítrio. Em todo caso, traria um problema inevitável às relações sociais. Então, o próprio Kardec já fala que existe essa... Ao mesmo tempo que ele fala que existe... que ele fala da pluralidade de existências, ele fala que buscar as informações dessa existência, nós estando na matéria, poderia causar aí catástrofes socialmente falando, né? Iria nos levar a sentimentos de humilhação, a sentimentos de orgulho. E aqui eu queria lembrar para vocês, a todos que leram o livro Nosso Lar, quem não lembra daquela parte lá que a Laura e o marido dela, né, estavam sendo estimulados espontaneamente no plano espiritual a regredir em vidas, saber as informações de vidas anteriores, e aí elas pediram ao Clarencio, que tivesse acesso. Clarencio falou assim: vocês querem mesmo? Ele: não, nós queremos. E aí Clarencio falou assim: olha, primeiro vocês vão ler a história de vocês. E aí Clarencio deu tanto para Laura como para o marido dela a história deles. Então eles leram o próprio romance. E lá eles leram, ficaram assim... Imagine você lendo seu próprio romance da sua vida. Eles leram toda a história deles. Aí eles chegaram para o Clarencio: olha, terminando de ler. Aí o Clarencio falou: pois agora vocês vão experimentar, vão entrar aqui nessa maquininha e vão realmente lembrar, inclusive com sensações de olfato, com os sustos, com todo o bojo, vocês vão lembrar aí do que vocês passaram. E isso no plano espiritual. E aí a Laura e o esposo dela, quando encerraram essa experiência, eles ficaram com um sentimento tão forte da necessidade de se reparar, que na mesma hora eles pediram para reencarnar, né? Então, a gente precisa realmente ser honesto conosco. E será se a gente tem necessidade de saber o que a gente foi? E a gente deve se questionar: será se minha atual reencarnação não é a principal fonte
de vidas passadas, de informações de vidas passadas. O meu filho, o meu ou a minha esposa, a minha mãe, o meu pai, os meus amigos, o meu ambiente de trabalho. Não seria isso já suficiente para que nós possamos caminharmos sobre uma esteira já concreta? Eu recordo também do Chico Xavier, no livro Recordações de Chico, em que ele fala: às vezes me vinham as lembranças que me deixavam tristes. A minha sorte é que eu tinha o Emmanuel, que logo quando eu ficava triste, ele vinha me explicar o fio condutor de cada existência. Chico Xavier se referia a quando ele tinha acesso, espontaneamente, às informações das vidas anteriores. Então, ter acesso a esses conteúdos, guardado alguns casos específicos, casos de patologia, por exemplo, casos de necessidade para tratamentos de alguns traumas, de algumas fobias muito graves, é você ter acesso a um material não muito confiável. Assim, não muito confiável ao aspecto de que nós não temos essa maturidade para podermos desenvolver, né, da melhor forma possível. E aí, num parágrafo próximo, ele fala: para nos aprimorarmos, Deus nos deu, na justa medida, o que nos é necessário e suficiente. O que é necessário e suficiente? A voz da consciência e as tendências instintivas. Tira o que poderia nos prejudicar. Então, Kardec, aqui nesse capítulo, deixa bem claro: olha, a gente já tem o que é necessário e suficiente, que é a voz da nossa consciência, que são as nossas próprias tendências instintivas. E aí ele vai tirar o que poderia nos prejudicar, que é justamente o acesso às informações do passado, que elas ficam muito bem guardadas no inconsciente. Nós sabemos que quando a gente está reencarnando, a gente passa por vários processos que se inicia desde o plano espiritual, que é aí a redução do perispírito, do espírito reencarnante, que é a afinidade desse espírito com os pais que irão recebê-lo, né? E uma série de processos. Então, nesse exato momento, vai ocorrendo vai sendo guardado essas informações em um local. Não é que a gente perca eles, mas no local, no inconsciente, né? E aí alguns de nós temos acesso espontâneo a essas informações, mas a gente passa a ter acesso a elas de fato quando a gente volta, quando a gente retorna ao plano espiritual, tá? Cada existência é, para ele, um novo ponto de partida. Foi o que a gente falou no início. Então, cada existência, cada reencarnação é como se fosse uma página em branco, em que eu vou ter a oportunidade de reescrever a minha história. Daí porque a misericórdia divina é tão grande conosco. Então, a cada reencarnação, nós temos a oportunidade de reescrever a nossa história. Reescrever os atos em que a gente não soube lidar anteriormente. Pouco importa saber o que foi. Se é punido, é porque fez o mal. É a gente ter o quê? É a gente ter o quê? É a gente, de certa forma, pensar assim: não, eu posso... Se eu estou passando por essa situação, é porque eu preciso reparar. Mas não é com um sentimento de acomodação. É eu buscar como vencer aquela situação, aquele momento de expiação.
E aí eu queria deixar um ponto que eu bato muito nessa tecla. A gente não precisa falar para as pessoas que chegam conosco, que chegam até nós, para tratar de algumas situações, de expiações dela, e chegar nelas e derrubar e cair e jogar como uma caçamba. Ah, mas você fez isso porque você está passando por isso porque você foi aquilo, você fez. Gente, isso é uma tortura psicológica. Não tem necessidade de a gente torturar as pessoas nesse sentido de relembrar elas ou querer adivinhar que existe aí um pessoal que gosta de presumir, sem ter acesso seguro a nada, o que foi aquela pessoa em vidas anteriores. O que foi que ela fez, o que ela deixou de ser, quem é ela no atual cenário social. Será se essa é a melhor forma de você consolar alguém? Será se esse é o papel da doutrina espírita? Verdadeiramente falando, honestamente falando, o acesso ao conhecimento que a gente tem pela literatura espírita, trazer tortuosamente as informações que você presume que aquela pessoa foi ou deixa de ser em vidas anteriores para supostamente consolá-la de alguma expiação. Então a gente tem que ter muito compromisso com as pessoas, nos atendimentos fraternos, nas conversas informais do dia a dia. Porque a pretexto de sermos espíritas, alguns espíritas, e aí eu sei que eu tô falando em areia um pouco polêmica, a pretexto de sermos espíritas, a gente quer decifrar o que a pessoa foi ou deixou de ser em vidas anteriores. Mas vem a pergunta, o que isso vai trazer de benéfico para você, primeiramente, ou para a pessoa que está sofrendo? Quer consolar uma pessoa quando ela está em dor e sofrimento? Você chega do lado dela, escuta, abraça. Se você se sentir à vontade, diga: eu sei o que você está passando e eu estou aqui para passar junto com você. Se você quer chorar, a gente chora junto. Se você quer caminhar, a gente vai lá e caminha. É agir com empatia, mas muitos de nós, repito, a pretexto de sermos espíritas ou nos nomearmos como espíritas, desvirtuamos esse conhecimento. E aí o Emmanuel fala com muita categoria, lá no capítulo 6 do livro, que acho que muita gente que já ouviu falar, para não dizer que já leu, O Pão Nosso, no capítulo 6, Valei-vos da luz, Emmanuel fala: examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. Então a gente precisa examinar o presente. A gente precisa se ater à atual situação, para que a gente possa escrever os melhores contos nas páginas em brancos da atual existência. E aí ele continua: a vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. É possível fazer tudo isso na atual existência sem necessidade de querermos bisbilhotarmos o que fomos ou deixamos de ser em vidas anteriores. Então, daí porque eu prefiro ficar com as informações de Kardec e com as informações do Emmanuel, por exemplo, com a narrativa de André Luiz no Nosso Lar, quando ele falou da Laura, do Chico Xavier, quando tinha suas regressões espontâneas, e pensar: eu verdadeiramente não necessito das informações do que eu fui ou deixei de ser em vidas anteriores, se eu não passo por um caso muito específico de trauma
de medo, de fobia, entre outros aspectos muito específicos que a psiquiatria recomenda a terapia de vidas passadas, porque não existe uma terapia melhor de vidas passadas do que a minha própria atual reencarnação. O que os meus olhos conseguem perceber, o que a minha saúde mental consegue discernir, porque eu vou ter a oportunidade, como disse a Emmanuel, de resgatar, de corrigir, de reconquistar, de reconciliar. Então, não é legal a gente ter essa postura de querer sempre o acesso às informações anteriores, porque talvez a gente não tenha ainda maturidade espiritual, como crianças que somos, passando para uma fasezinha melhor, já na adolescência, quem sabe, de não nos julgarmos. Por isso que lá no começo ele falou, em condições de humilhar-nos, de a gente não conseguir se desapegar, como a Laura, quando teve acesso, lá no livro Nosso Lar, que eu falei anteriormente, teve essas suas informações anteriores, não teve capacidade de... Ficou tipo que, meu Deus, eu tenho que reparar isso agora. Imagina nós, na atual reencarnação, sabendo de todas as informações, quem foi meu pai, quem foi o meu amigo no ambiente de trabalho, quem é o meu marido ou a minha esposa. Será se, honestamente falando, nós teríamos capacidade de conviver com essas pessoas? Mas nós sabemos que se estamos unidos, se nos reencontramos, é com algum objetivo. E isso é o suficiente. Porque é muito mais meritório eu reescrever a minha história, reescrever a minha caminhada com o meu próprio querer acertar, do que a partir de uma provocação, por exemplo, a partir de uma... Então, buscar informações de vidas anteriores, por vezes, é problematizar. E até quando a gente busca essas terapias de vidas passadas, com todo respeito aos profissionais que dela usufruem e dos pacientes que dela necessitam, precisamos agir com compromisso e buscarmos os excelentes profissionais. Porque em uma dessas a gente pode se desestabilizar e comprometer a nossa atual encarnação. Então a coisa tem que ser muito bem conduzida. Não adianta querermos aí, principalmente, eu vou repetir a história, os ceareiros espíritas, procurar decifrar tudo sobre a égide da reencarnação, presumindo fatos sobre determinadas pessoas, determinadas situações, que esse não é o melhor caminho, pode ter certeza. O coração em dor e sofrimento necessita de uma ajuda empática, de uma ajuda que abrace verdadeiramente, que console, que ama. Não é a gente, a pretexto de sermos espíritas, dialogarmos com presunções de vidas anteriores nossas, de alguém, e nos engalfinharmos em paixões que não nos levará a absolutamente nada. Por isso que Kardec fala que o esquecimento do passado, ele é o quê? Providencial. Ele é providencial, pode ter certeza, e a providência divina tira de nós, que ele não tira, mas deixa guardadinho no nosso inconsciente, para que nós possamos caminhar aos nossos passos, no nosso tempo, tendo a oportunidade de reconstruir, de reformar, ou por vezes também de construir, né? Então, para finalizar aqui o Evangelho, eu escolhi uma mensagem do Emmanuel no livro Escrínio da Alma, né? Escrínio quer dizer... Escrínio de luz, desculpa. Escrínio quer dizer escrivania, né? A oportunidade em que você vai produzir luz. Então, Emmanuel
lá no capítulo Ontem no Hoje desse livro, ele nos lembra no último parágrafo: recordemos o Evangelho do Cristo, quando nos diz que o amor cobre a multidão de nossas faltas. O amor cobre a multidão de nossas faltas. Independente das faltas, independente da quantidade, da natureza, mas o amor cobre essa multidão. E, servindo aos outros na lavoura do progresso e de aperfeiçoamento incessante, baniremos hoje as trevas de ontem. Reconstruir em nós mesmos, que a reconstrução por si só já vai servir de banimento para as lareiras, né, das vidas anteriores, para que o nosso amanhã fulgure, sublime, em sublime vitória de paz e luz. Somente o fato de eu, independente do que eu fui, deixei de ser, o fato de eu querer acertar, agir com boa vontade, buscar a fé raciocinada, buscar a todo momento, a todo instante a reforma íntima, já faz com que eu apague, me sirva do próprio bombeiro a mim mesmo. Porque nem sempre o ajuste é necessário uma borracha para se apagar aquela palavra incorreta. Mas o ajuste, por vezes, também consiste em você ressignificar aquele texto. E esse é o propósito da reencarnação. É a gente não encontrar um intervalo entre o templo e a oficina, como disse o próprio Emmanuel em uma outra obra dele, lá no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. A gente não tem necessidade de distanciar o templo da oficina, ou seja, a teoria da prática, porque todo local, toda a natureza é local de adoração. Então que possamos aí estarmos convictos de que as informações de vidas passadas existem, de que existe a pluralidade de existência, sim, a reencarnação, sim, mas é muito mais útil olhar para frente do que pesquisar o acervo que um retrovisor, no exercício de olhar para trás, pesquisar esse acervo extenso, por vezes denso. Muito obrigado, meus amados irmãos, pela companhia de vocês. Que Maria nos abençoe e nos envolva, e que a espiritualidade de luz possa nos trazer o lenitivo, uma vez que sabemos hoje que temos tudo que é necessário e suficiente para avançarmos em nossa caminhada. Diante disso, que a nossa consciência, que o nosso estudo, que a nossa busca verdadeira por Jesus Cristo seja o do verdadeiro Jesus Cristo, não do que nós pensamos que Ele seja. Vem, Jesus, abençoa nossas vidas, retira ou evangeliza, ou ajuda-nos a evangelizar as nossas dores e os nossos sofrimentos, e que as nossas angústias e aflições possam ser aí remédios para o nosso sorriso de amanhã. Que assim seja e sempre será. Meus amigos, muito obrigado. Que nós possamos ter uma excelente terça-feira, uma maravilhosa semana e bons dias hão de vir. Um grande abraço.